Olá, pessoal. Então, vamos continuar nossa aula para falar sobre modelos de referência, né? Então, nós interrompemos a aula passada nesse assunto, né? E vamos entrar então nesse assunto porque a gente discutiu abstratamente as camadas de rede, né? E agora a gente vai examinar duas das mais importantes arquiteturas de rede que já foram propostas, né? Então, nós temos o modelo de referência OSI, e vocês vão ver muito falar sobre esse modelo de referência OSI na literatura vinculada a redes, né? Ele vem de Open System Interconnection, né? Mas, se a gente for analisar a realidade, é que poucos protocolos realmente utilizam esse modelo. A gente vai ver um pouco por quê, né? No entanto, né, eu posso dizer que o modelo em si, ele, por ser bastante geral e possui uma boa descrição dessas camadas, ele é importante, né, quando eu for pensar em modelo de referência para sistemas de comunicação em rede, né? E também o modelo de referência TCP/IP, né, que é um modelo que praticamente é só usado nos protocolos que utilizam TCP/IP, mas só que esses protocolos são os mais utilizados no mundo, né? Então a gente pensa que esse modelo também tem, ou talvez tenha muito mais relevância do que o modelo OSI, né? Então qual que é a ideia para se chegar às 7 camadas do modelo OSI, né, quando você previu esse modelo? Que uma camada deve ser criada quando houver necessidade de um grau de abstração adicional. Isso aqui vai ficar mais claro depois. Cada camada deve executar uma função bem definida, o que é meio óbvio. A função de cada camada deve ser escolhida tendo em vista a definição de protocolos padronizados internacionalmente, né? O que é meio estranho, né? Porque se eu estou prevendo um modelo em camadas, eu vou primeiro prever o modelo para depois pensar em protocolos, né? Mas tudo bem. Os limites de camadas devem ser escolhidos para minimizar o fluxo de informações pelas interfaces, né? O ideal é que eu não tenha um fluxo muito grande de informações entre as interfaces, né? E o número de camadas deve ser grande o bastante para que as funções distintas não precisem ser desnecessariamente colocadas na mesma camada, né? Isso é importante entender. Então ele deve ser grande o bastante para que funções distintas não precisem ser desnecessariamente colocadas na mesma camada, ou seja, uma camada tendo mais de uma função, e pequeno o suficiente para que a arquitetura não se torne difícil de controlar. Eu não posso ter 20, 30 camadas, que começa a ficar muito complexo de implementar. Então, baseado nessas premissas, eles chegaram no modelo, a organização, né, chegou a esse modelo de 7 camadas, que foi proposto em 84 e foi revisado em 95. Então vocês podem ver que nós temos aqui a camada de aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace de dados e física, né? E nós temos nessa imagem aqui o que é colocado como o Communication Subnet Boundary, né? Por que isso aqui é tido como o Subnet Boundary? Porque quando você tem encaminhamento de pacotes, quem resolve o encaminhamento de pacotes, no caso do roteamento, né, de ficar passando esse pacote por vários pontos de conexão de rede, né, é a subrede. Então, após o pacote sair da camada de transporte, ele é transportado pela camada física de enlace de rede entre vários dispositivos até, né, isso pode acontecer, né, até chegar no dispositivo fim, que daí sim esse pacote é desempacotado para a camada de transporte, sessão, apresentação e aplicação. Então é por isso que é bem definido esses limites do que é a subrede, tá? Mas pensando no cenário de 2021, e antes de falar sobre cada uma dessas camadas, né,
é importante a gente fazer uma crítica desse modelo de por que a maioria dos protocolos de fato não implementa todas essas camadas, né? Então a gente vai perceber que esse modelo não é amplamente adotado. Então eu tenho alguns motivos, né, que é o bad timing, que basicamente quando surgiu o OSI, o modelo TCP/IP já estava difundido. E o pessoal já estava desenvolvendo em cima do modelo TCP/IP. Então por que eu vou começar do zero, né? Mas tem mais motivos. Outro deles é o bad design, né? O projeto não ter sido bem implementado, porque essa escolha de 7 camadas foi visto mais como uma decisão política do que técnica, né? Então, política dentro desses comitês, de organizações, né? Se gerou muita discussão e, tecnicamente, se viu que algumas camadas não serviam para muita coisa, né? Então, as camadas de exceção e apresentação, elas muitas vezes ficam vazias, enquanto que algumas outras camadas chegam a ficar sobrecarregadas, como a camada de enlace de rede, como a gente vai ver, né? E de certa forma o modelo ficou complexo porque eu tinha algumas funções repetidas entre camadas, que era algo que não deveria ter pelas premissas, né? Então eu botei aqui, quanto ao TLS, né? Ele fica na aplicação, ele fica na sessão, então a gente vai tentar chegar a uma conclusão. Além disso, nós tivemos muitas implementações ruins, né? Porque esse modelo ele não foi bem concebido inicialmente. Quando alguém tentava implementar as camadas com os protocolos, né, essas implementações elas ficavam complexas e por isso essas implementações eram lentas, eram pesadas em questão de memória, em esforço computacional e muito grandes, né? Então, na época, o modelo estava associado a baixa qualidade. Se tu fizer um protocolo baseado no modelo de referência OSI, isso vai ser uma pilha de protocolos de baixa qualidade. E enquanto isso, o TCP/IP ele já estava amplamente difundido dentro do sistema operacional Unix de Berkeley, né? Era eficiente, né? E era totalmente gratuito de código aberto. Então, isso era extremamente popular na época, né, dentro das universidades americanas. E também ele não teve um favorecimento na questão política, né? Então, como eu tinha essa implementação inicial lá do TCP/IP por parte do Unix, e as universidades elas tinham aquela adoração pelo Unix, e até hoje tem um pouco por Unix/Linux, né? Se espalhou uma ideia de que esse modelo OSI era uma criação de Ministério de Telecomunicação Europeu, governo americano, e quem desenvolvia esses protocolos na época, a pilha de protocolos TCP/IP ela saiu das universidades, né? Então a ideia de que eu tinha políticos tentando empurrar um modelo que teoricamente não era eficiente, porque o TCP/IP era eficiente e tinha menos camadas, né? Os caras tentando empurrar a goela abaixo de quem está tentando fazer, né? Bom, eu tenho já aqui o modelo TCP/IP, ele funciona, e os caras estão tentando que eu saia do zero de novo nesse modelo ineficiente, né? Não se tornou popular na época, e o pessoal acabou não adotando o modelo OSI, né? Mas o modelo em si ele é interessante. E eu posso explicar, inclusive, alguns dos protocolos do modelo TCP/IP dentro do modelo de referência OSI. E também explicar por que esse modelo de referência OSI não é tão interessante, utilizando os exemplos dos protocolos TCP/IP. Então, começando na primeira camada, né, a camada de aplicação, o topo das camadas, é quem faz a interface da pilha de protocolos, que é toda a passagem de protocolos que você faz uso para gerar um pacote realmente transmitido no meio físico. Inicia na camada de aplicação, né, que faz a interface entre a pilha de protocolos e o aplicativo em si, que está usando uma interface de rede. Tá? Então, essa camada
ela disponibiliza os recursos, né, que é o protocolo em si, para que a comunicação aconteça. Por exemplo, eu fazer não só a recepção de um e-mail, como enviar um e-mail, né? Então, existem alguns protocolos de comunicação na camada de aplicação que são específicos para e-mail, que são o SMTP, o POP3 e o IMAP. Então, essa camada de aplicação, geralmente ela tem funções especialistas para uma dada aplicação, né? Transferência de arquivo, envio de e-mail, terminal virtual, entre outros, né? Então, exemplo de protocolo da camada de aplicação são o HTTP, o POP3, o SMTP, o IMAP, o FTP, DNS e muitos outros. Existe muito protocolo da camada de aplicação. Mas para entender o que é um protocolo da camada de aplicação, o que uma camada de aplicação faz, imaginem que eu tenha todas as camadas abaixo para controlar fluxo, controlar erro, para conseguir inserir um sinal no meio físico, para rotear. Mas e quem é que se preocupa de fato com a aplicação? A aplicação enviar um e-mail, né? Então, esse é o papel da camada de aplicação. Então, como é que funciona uma troca de informação para enviar um e-mail? Geralmente eu tenho um servidor que iniciou um serviço e começou a escutar uma porta específica, né? E daí, depois a gente vai falar sobre porta. Um cliente, o que ele tem que fazer? Ele tem que enviar uma mensagem do tipo, um hello meio com um HE invertido, né? Quando o servidor recebe essa mensagem DHLO, né, ele devolve uma informação, né, com um código 250 de hello para dizer ok, recebi a tua mensagem de hello e estou aqui, né? Tô pronto para enviar o teu e-mail. Então, o cliente de e-mail, o que ele vai fazer? Ele vai enviar um comando que se chama mail from. Tá? Então, para quem que está enviando esse e-mail, né? Então, dentro do comando mail from, ele tem um payload, né? Tem uma carga, que é o e-mail de quem está mandando, e o servidor responde com um código 250 que, beleza, eu reconheço esse cara enviando um e-mail aqui dentro do meu servidor. Tá? E daí o cliente, depois de receber esse 250, ele vai enviar uma mensagem para dizer para quem que é a mensagem. Né? E daí o servidor, ok, né? esse é um e-mail válido para mim, como destino, né? Enviando um código 250. Né? E daí o cliente envia uma mensagem do tipo data para dizer, eu estou pronto, eu vou enviar a mensagem que eu quero enviar, o corpo da mensagem. Né? E o servidor devolve um código 354. Por exemplo, uma das possíveis mensagens, e esse código 354 se refere a dizer, termine a mensagem com quebra de linha e um line feed. Né? Então, que tu quebre a linha e volte para o início da linha. Então, ele diz, esse é o final da mensagem. E daí o cliente começa a enviar a mensagem em si, o texto, propriamente dito. Né? Então, após ele aceitar esse comando, né, você vai o texto da mensagem, seja ele o assunto de quem está sendo mandado, para quem que é, e o texto em si, linha a linha, né, nesse formato aqui. Assunto, from, to e o texto. Né? E a mensagem ela é terminada por esse quebra de linha, ponto quebra de linha. Né? Então, quando o cliente enviar isso, o servidor entende que a mensagem terminou, envia um 250 para reconhecer isso. Notem que ele não reconhece as mensagens individuais. E para terminar para solicitar, terminei e envie, né? O cliente vai enviar um comando quit, que vai ser recebido pelo servidor, que reconhece que ele tem que enviar agora esse e-mail,
e também um finalizador de conexão, e com isso ele retorna um código 221, que é um by. Né? E daí vocês vão me perguntar, mas essas mensagens aí são mensagens de texto mesmo? Né? É exatamente assim, pessoal. É um texto assim. Ó. O comando hello é um texto, hello mail from é um texto mail from. E daí como é que isso é empacotado nas mensagens? Depois isso aí vai passar para as camadas mais baixas, né? TCP, IP, e vai virando um pacote de dados. Né? Então aqui são várias mensagens, né, que são trocadas entre cliente e servidor para que eu tenha a nível de aplicação, né? Então isso aqui é uma mensagem que sai lá do cliente, passa por todas as camadas e chega lá no servidor, e todas essas mensagens são desse tipo. Mas na aplicação elas são praticamente texto. E é por isso que hoje os servidores não operam mais ou não aceitam mais que eu use TCP/IP. Eles exigem TLS com criptografia, porque senão o e-mail de vocês ele ia ficar aberto, né, em texto, trafegando na rede, e qualquer um que interceptasse o pacote interceptava o texto do e-mail para quem que ele era e tudo mais. Né. Isso é extremamente perigoso. Então hoje os servidores têm que usar autenticação e criptografia. Tá? Mas na camada de aplicação é basicamente esse tipo de mensagem textual. É um protocolo extremamente simples. Já a camada de apresentação, que também é chamada de camada de tradução, né, ela converte o formato do dado recebido pela camada de aplicação em um formato comum que vai ser utilizado na transmissão. Essa que é a ideia da camada de apresentação. Então, um exemplo que eu poderia dar, bem simples, é o tipo de padrão de caractere. Né? Então, vamos supor que o padrão de baixo, né, a camada de baixo, esperasse dados no formato ASCII. E o algoritmo de cima, né, a camada de cima, transmitisse dados num código de página diferente. Então, quem teria que fazer essa tradução seria a camada de apresentação. Tá? Que também poderia ter outros usos, como, por exemplo, compressão de dados e criptografia. Né? Então, fiquem com isso em mente, né? Compressão de dados e criptografia. Então, os dados recebidos da camada 7, se eu pensar em camada modelo referência OSI, né, eles estão descomprimidos, e essa camada 6, né, ela poderia comprimir os dados se isso for trazer alguma vantagem ou não para o protocolo. Né. Então, a principal vantagem que existe em compressão é a redução de dados, e por isso eu tenho menos ocupação de banda e uma transmissão mais rápida. Né. A transmissão é mais rápida, mas eu perco o tempo comprimindo, né? Então eu não sei se velocidade é exato algo que você ganha, né? Mas com certeza algo que você ganha é menos uso de banda, né? E obviamente, né, se eu adiciono criptografia, eu adiciono segurança, tudo isso na camada de apresentação. Mas quando eu falo de código de página, né, e padrão ASCII, né, de onde é que vem o código de página? Então, antigamente a gente representava os caracteres por ASCII, e o ASCII começou a ser ineficiente para representar o alfabeto grego, para representar caracteres chineses, japoneses, né? E o código de página acabou virando um complemento em relação aos primeiros valores da tabela ASCII. Então, se eu pegar o código de página 437, que seria o padrão americano, né? Se eu pegar do valor 0 até o 127, ele se equivale, ou ele é muito parecido com algumas posições da tabela ASCII. Né? E o complemento dele, que vai até o 255, ele tem outros caracteres. Ele ocupa a tabela dessa forma. Né? Ele ocupa os 255 bytes do código de página dessa forma. Se eu pegar o código de página 850, que é o código de página que a gente usa aqui no Brasil, seria o mais adequado, né? Vocês vão ver que eu vou ter o mesmo início do código de página do 437,
Mas no final aqui eu vou ter algumas diferenças. Então vocês podem ver que se eu voltar aqui, ó, aqui tem o alfabeto grego no código de página 437 e aqui eu tenho outros caracteres, né? Então, com isso eu gero um problema de representação, né? E eu tenho o código de página 932 para caracteres japoneses, 949 para caracteres coreanos, né? E assim por diante, né? Algo que veio... E todos eles, de certa forma, se derivam da tabela ASCII, porque se vocês pegarem pelo menos as letras e números e aqui alguns caracteres especiais, vocês vão ver que se equivalem em todos os códigos de página. Então, A maiúsculo aqui na posição 65 e o B maiúsculo na posição 66. Se eu voltar aqui, ó, no código de página 47, ó, tá aqui, ó, 65, 66. No código de página 85, 850 eu acabei não botando aqui a primeira tabela, mas também se equivale, né? Mas algo que veio para padronizar e para não precisar um único código de página foi a codificação UTF-8, né? Que é uma forma de codificação que ela é compatível com o padrão ASCII. Então esse caractere aqui que existe no padrão ASCII, se eu voltar aqui, ó, o TF8 posição 24, se eu pegar o TF posição 24 hexadecimal, né, vocês vão ver que ela bate aqui. Então, até posso voltar aqui na 437, né? Eu não sei se ela mostra em hexadecimal aqui, não, tá em decimal também. Mas aqui tem, ó, hexadecimal 24 é o cifrão, né? Então o TF8 ele é compatível com a tabela ASCII 2, mas ela é uma codificação de caracteres que varia de 1 a 4 bytes. Né? Então aqui eu tenho um caractere representado com 1 byte, aqui eu tenho um caractere representado com 4 bytes. Então ele agrega aí caracteres chineses, o alfabeto grego, e eu consigo representar tudo isso num único padrão de codificação que se chama o UTF-8. Tá? Mas para que eu falei sobre tudo isso? Isso, na verdade, não tem muito a ver com comunicação, é só para falar um pouco sobre a camada de apresentação, né? Então, vocês começam a notar, ó, que existe uma tendência que as páginas que eram muito mais codificadas em ASCII começaram a cair em uso. Isso já faz, eu diria que agora em 2021 vocês nem vão ver mais página codificada em ASCII, e o UTF explodiu em uso. Então, os tipos de outras codificações caíram em desuso e o UTF-8 hoje é o padrão para páginas, né, da web. A questão é, pessoal, que se eu pensar a nível de outros modelos, né, a camada de aplicação ela pode cuidar do que o modelo OSI fala como camada de apresentação. Então, quando eu utilizo HTTP, vocês vão ver que ele diz aqui, ó, o content type é um TXT HTML e a codificação de caracteres é o TF8. Então a própria camada de aplicação é que resolve a apresentação. A aplicação já sabe que os caracteres estão em UTF-8. Então, isso aqui eu referenciei, ó, do próprio site do modelo OSI. Ó. Então, o que eles dizem lá? Que em muitas aplicações amplamente utilizadas e protocolos, né, não há distinção entre a camada de aplicação e apresentação. Por exemplo, o HTTP, né, que apesar de ser um protocolo da camada de aplicação, ele também cuida de aspectos da camada de apresentação. Por exemplo, identificar, né, o character encoding, né, como está sendo feito aqui, ó, no cabeçalho do HTTP. Né. Então, o que eu percebo, né, pessoal, que talvez eu não precisasse dessa camada de apresentação. Né. Por exemplo, se eu quiser representar um float em Modbus, né? O Modbus, na verdade, o valor maior que ela representa na camada de aplicação é um valor de 16 bits. Então, se eu quiser representar
um float em Modbus, eu vou ter que resolver isso na aplicação e não na apresentação, porque ele não está preparado para receber uma variável do tipo float. Tá? Então, quem realiza essa abstração de float para registradores vai ter que ser nem a camada de aplicação, mas a aplicação em si. Tá? E daí eu coloquei aqui um comentário quanto à compressão, né, pessoal? Se eu pensar que um vídeo geralmente é transmitido pela internet, em geral comprimido, na verdade não é a camada de apresentação que vai comprimir esse vídeo. O formato do vídeo já é um formato comprimido. Então lá na aplicação ele já era comprimido. Então vocês começam a notar para que eu preciso então da camada de apresentação, né? Obviamente, pessoal, existe um que outro protocolo que utiliza ou que comprime dados, né? Que nem esse protocolo aqui TSSC, ou esse algoritmo, na verdade, que é utilizado no protocolo STTP, que é uma tendência de protocolo para transmitir dados de unidades de medição fasorial sincronizada. A gente vai falar mais para frente desse protocolo, mas ele comprime dados de tensão, corrente e frequência lá, que são os dados que uma unidade de medição fasorial sincronizada gera. Né? A questão é, será que essa compressão está na camada de aplicação ou está na apresentação? Né? Então, vocês veem, né, que compressão está na aplicação muitas vezes, né? Cuidar de aspectos outros como codificação de caracteres também pode estar na camada de aplicação. Né? Então, vocês começam a pensar que talvez essa camada de apresentação seja desnecessária. Né? Porque eu não vou comprimir sempre todos os dados. Tem que ver o que vale a pena e o que não vale, e isso, quem sabe, é a aplicação. Tá? E daí fica de novo a pergunta, né? E criptografia? Tá? Então, o padrão mais utilizado hoje é o TLS. Em que camada que o TLS fica? Né? Então, a gente vai discutir isso um pouco mais para frente. Mas olha o que diz lá no próprio ozmodel.com, lá, que é a organização, né? Que a criptografia ela é tipicamente feita no nível de apresentação segundo o modelo OSI. Apesar disso, também pode ser feita na camada de aplicação, seção, transporte ou rede. Né? E cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens. Então, necessariamente, talvez eu não precise mesmo dessa camada de apresentação. Né? Padronização de caracteres eu posso fazer na aplicação. Compressão eu posso fazer na aplicação. E talvez criptografia eu possa fazer ou na aplicação, ou na seção de transporte, ou até na de rede. Né? Então, talvez essa camada seja desnecessária, que é o que a gente começa a perceber. Né? Já a camada de seção, pessoal, ela permite que duas aplicações de computadores diferentes estabeleçam uma comunicação, definindo como será feita a transmissão de dados e pondo marcações nos dados que serão transmitidos. Então, qual que é a vantagem disso? Né? Se a rede falhar, os computadores reiniciam a transmissão de dados a partir da última marcação recebida. Essas marcações auxiliam nessa questão. Né? Então, se eu posso citar como exemplo de camada de seção, né, eu tenho esse protocolo que se chama X.225 ou esse protocolo ISO 8327. Tá? Então, eu coloquei alguns outros exemplos. E um protocolo bem conhecido de camada de seção é o NetBIOS, né, que é o que o Windows usa para fazer aquela rede Windows, que em geral eu não acho nem um pouco boa, né, que encontra outros computadores. Né. Esse NetBIOS ele se encontra na camada de seção. A questão alguns protocolos usam na sua pilha essa camada de seção, esses marcadores.
Mas a maioria dos protocolos considera essas marcações de reinício, né, para poder continuar algo, desnecessárias. Né? Até porque vocês vão ver depois que eu tenho alguns controles de fluxo de dados na camada de transporte, né? E talvez, né, se eu perder essa conexão, eu posso informar a aplicação que ela foi perdida e se reinicia desde o início algum tipo de transmissão de dados, sem se preocupar com colocar essa sobrecarga aqui para poder reiniciar uma transmissão a partir da volta de uma falha na rede ou do próprio dispositivo, né? Então, a gente percebe que talvez a camada de exceção também seja desnecessária. Né? Bom, pessoal, para não deixar esse vídeo tão longo, né, e a camada de transporte é uma camada importante, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, vamos deixar para um próximo vídeo. Tá? Então, até a próxima.